Mais uma etapa da revisão da matéria de grego. O particípio presente e, junto com o particípio presente, o genitivo e o acusativo absolutos. O particípio presente é dos tipos de palavra mais comuns da língua grega. Se vê particípio presente por toda parte, seja na Bíblia, nos textos clássicos, é realmente muito comum. Particípio presente. O particípio é a forma verbal que participa, seja da maneira de ser do verbo, seja do nome. Então, por isso que o particípio tem o nome de particípio. Por quê? Porque ele participa, seja do verbo, seja do nome. O verbo no particípio assume formas que são próprias dos nomes. Assim como o verbo, o particípio tem tempo. Então, existe particípio presente, particípio perfeito, particípio futuro, particípio aorista. Então, nisso ele parece com o verbo. Ele tem diátese, ou seja, ele pode ser um particípio ativo ou um particípio passivo. E ele tem número, ou seja, ele pode ser singular ou plural. Então, veja como nisso eles parecem com o verbo. Mas ele também se parece com o nome, porque ele tem caso, então ele pode ser nominativo, genitivo, acusativo, dativo. E ele tem gênero, pode ser masculino, feminino ou neutro. Então, essas duas características aqui, o verbo não tem, mas o particípio tem. O particípio pode funcionar como verbo ou como nome. O que é nome, né? O adjetivo e substantivo. Então, em português se usa o particípio como substantivo. Então, eu dei um exemplo aqui. Os ditos de Jesus. Ditos aqui é um substantivo. Só que, ao mesmo tempo, é um particípio do verbo dizer, o que foi dito. Então, em português, a gente pode usar um particípio como substantivo. A gente pode usar o particípio como adjetivo. Exemplo, a água parada. Parada aqui é um particípio do verbo parar, mas está funcionando como um adjetivo, ou seja, é uma característica da água. Tanto que, como todo adjetivo na língua portuguesa, concorda em gênero, número e grau. Ou seja, em gênero, a água é feminina, o particípio aqui está no feminino. Número, a água está no singular, o particípio está no singular. E grau, que aqui é o grau médio. Não é paradíssima, seria o grau de superlativo, né? E nem de diminutivo, paradinha. Então, concorda em gênero, número e grau. Nome do predicado. Existem algumas frases cujos verbos são chamados de verbos de ligação, principalmente o verbo ser, que esse verbo de ligação ele serve para ligar o sujeito a uma característica. Então, essa característica a gente dá o nome de nome do predicado. Então, o particípio também, já que ele funciona como adjetivo, ele pode ser também o nome do predicado, como nesse exemplo aqui. Os cães são castrados. Castrado é do verbo castrar, é o particípio do verbo castrar. Então, em português, a gente vai encontrar particípios terminando em ado, ada, ato, ata, ido, ida. São essas as terminações que a gente encontra em português. Aqui a diferença entre o particípio do português e do grego. O português não usa o particípio como se fosse um verbo, para indicar uma ação.
A nossa língua, para isso, utiliza o gerúndio. Gerúndio, só lembrando, são aquelas palavras que terminam com ando, endo, indo. Igual quando a gente liga lá para a operadora de celular, aí a atendente começa a dizer: vou estar chamando um técnico para estar resolvendo. São todos gerúndios, ou seja, indicam ações, assim como o verbo. Mas o português usa o gerúndio. O grego, para essas funções aqui, ele utiliza também o particípio. Então, em geral, o particípio grego, quando usado como nome, funciona da mesma forma que o português, porque o português também tem isso. O latim também, por isso que o português tem. E aqui, as desinências. O particípio presente ativo, ele vai ser formado da seguinte forma. É o tema do presente, tema, aquela primeira parte, por assim dizer, é a raiz do verbo. Então, por exemplo, o verbo luo, a raiz vai ser lu, o lambda com y, mais ont. Aqui com essa terminação que a gente identifica que é um particípio ativo. E ele vai ser declinado como um adjetivo de segunda classe. Então, lembrando, adjetivo de segunda classe, o masculino e o neutro vão seguir a terceira declinação e o feminino vai seguir a primeira. Particípio presente passivo é o tema do presente, mais o menos. É essa terminação aqui que vai nos indicar que é um particípio passivo. E ele é como um adjetivo de primeira classe. Ou seja, o masculino vai ser declinado como segunda declinação, o neutro como segunda declinação e o feminino como primeira. Então aqui já tem as desinências. Talvez a mais enjoada de ver, já que não tem o ONT, o Ômicron, ni, tal, é o nominativo singular, que é um. Mas no mais, igual terceira declinação. Ontos, onti, onta, on. Ontes, onton, usi. Lembrando, a terceira declinação tem essa característica aqui no dativo plural. Utas, ontes. Feminino, seguindo a primeira declinação. Usa, uses, use, usan, usa. Usai, uson, usais, usas, usai. O neutro também, seguindo aquilo que são as declinações que já estamos acostumados, pelo menos se supõe. Então, por exemplo, o verbo no presente é lio. O particípio dele, nominativo singular, vai ser lion. O verbo é blepo. O particípio dele vai ser nominativo singular. Blepon. E assim por diante. São essas duas terminações que vão nos ajudar a identificar em um texto o que é o particípio. E existem particípios também os verbos contratos. São aqueles verbos que terminam em ao, el e ou. Ômicron, ômega. Porque esses verbos, quando eles se encontram com a desinência, que começa com ômicron, eles se transformam. A transformação mais evidente que a gente vai ver é que o ômicron vira ômega. Então, pode reparar, em todos os casos aqui, o ômicron virou ômega. Pronto, só a única diferença. Você vê lá, N, T e antes um ômega. Você sabe que é um particípio de um verbo contrato. Você lê lá no texto, tá lá, menos, e antes tem um ômega. É um particípio, menos, com verbo contrato, já que a vogal aqui foi alongada, de ômicron para ômega.
Participo presente de verbos contratos el e ol. Aqui já é um pouco diferente. Vai nos ajudar o nital, para saber que é um particípio. E no caso do passivo, o menos. Porque a primeira vogal, que antes era ômicron, ela vai sofrer mudança a depender do caso. Então, por exemplo, aqui o ômicron vai virar U. No feminino também. Então é diferente do verbo contrato que a gente viu anteriormente. Mas da mesma forma não vejo dificuldade em ver que é um particípio, exatamente por causa do nital e do menos. A única coisa é que quando a gente vê que não é o ômicron antes, é porque é um verbo contrato. Então você vai verificar lá no dicionário se é um verbo com el ou com ol. Verbo eimi, o verbo ser. Aqui nós temos eimi, ei, esti. Esmen, este, eisi. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Presente. Eu não tirei esses dois, D2, D3, significa dual de segunda pessoa e dual terceira pessoa. O que significa dual? Em português a gente só tem singular e plural. Se é uma coisa só, uma pessoa só, a gente usa o singular. Se é mais de uma, plural. No grego arcaico, além do singular e do plural, existiu o dual. Dual é quando não é um só, não são muitos, mas são dois. Ou dois objetos, ou duas pessoas. Então, todas as conjugações têm o dual. Só que isso é raríssimo. São pouquíssimos textos gregos muito antigos que vai se encontrar o dual. Minha professora, que tem 8 anos que mexe com tradução, ela disse que ela nunca viu em nenhum texto. Por isso, está aqui mais de curiosidade, uma vez que é raríssimo, raríssimo. Mas, é aquele negócio, é raro, mas existe, né? Então, verbo ser no presente, verbo ser no imperfeito, en, esta, en, emen, ete e esan. E do imperativo, isti, esto, este e eston, estosan. Então, esse é o verbo ser. E tem o verbo ser no particípio também. Repare que o verbo ser no particípio nada mais é do que as desinências. O particípio do verbo ser é igualzinho às desinências. Então, você está lendo o texto, você achou lá on, sozinho. Significa que é um particípio de eimi, o verbo ser. Os valores do particípio. Como eu disse lá na primeira página, o particípio pode funcionar como substantivo. Então, ele é introduzido quando ele é substantivado, ou seja, quando ele funciona como substantivo. Exemplo que eu dei lá, os ditos de Jesus. Ele é introduzido por artigo. Então, você viu lá o particípio, tem um artigo antes, verifique se ele está funcionando ali como substantivo. E é traduzido com o particípio presente ou com uma proposição relativa. Então, por exemplo, aqui, roi makomenoi. Makomai, o verbo makomai, significa combater. Aqui nós temos um artigo. Então, vamos verificar se makomenoi pode ser um substantivo. Se a gente voltar lá na declinação, makomenoi está aqui, ó. Então é particípio passivo, plural, nominativo. Só que, se a gente olha lá no dicionário, makomai é um verbo deponente, ou seja, ele se apresenta como se fosse passivo, mas ele é traduzido como ativo. Ele parece passivo, mas ele é ativo, porque é um verbo deponente. Então a gente pode traduzir com particípio presente, os combatentes, ou
uma proposição relativa. Proposição relativa a gente faz com aquele que, aquilo que. Então, roi macomenoi, está lá no texto, aí você encontrou, roi macomenoi. Você vai traduzir como os combatentes, ou, se não funcionar bem, os combatentes, aqueles que combatem. Dá na mesma. São as duas traduções possíveis do particípio substantivado. Alguns particípios gregos são substantivos em português, como roi arcontes. Aqui a desinência, né, que vai indicar para nós que é um particípio. O finalzinho es está indicando que é nominativo plural. O oi aqui também, né, que é o artigo nominativo plural. Roi arcontes é traduzido como os governantes. Particípio presente. E se eu fosse traduzir como proposição relativa? Ao invés de traduzir os governantes, eu poderia colocar aqueles que governam. Aí, de acordo com o contexto, com a maneira que eu quero traduzir, eu posso escolher qualquer uma dessas duas. Particípio como adjetivo e como predicativo. Os particípios em posição atributiva, em geral, vêm com artigo. Então, o que é posição atributiva? Eu posso escrever assim. Rho Theos Rho Agathos. Rho Theos, Rho Agathos. Eu tenho o artigo, o substantivo, artigo, adjetivo. Então, artigo, substantivo, esqueci de tirar do grego. Artigo, substantivo, artigo, adjetivo. Eu posso ter também Rho Agathos Theos, ou seja, artigo mais adjetivo mais substantivo. Essas duas formas aqui, ou eu ponho dois artigos para dizer Deus bom, o Deus bom. Aqui embaixo eu coloco o adjetivo entre o artigo e o nome, também é traduzido da mesma forma, Rho Agathos Theos é Deus, o Deus bom. Essas duas formas aqui é chamado de posição atributiva, que está indicando que o adjetivo agathos está se referindo ao substantivo. Então, é o Deus bom, ou as duas formas são traduzidas da mesma maneira. Então, ou eu coloco artigo, substantivo, artigo, adjetivo, ou eu coloco artigo, adjetivo, substantivo, ou seja, o adjetivo vem no meio. Tudo isso é posição atributiva. Qual que é a outra posição? É a posição predicativa. É quando eu tenho o Rho Theos, e eu tenho o agathos, que é o adjetivo, fora dessa posição. Ou seja, ele não está nem entre o artigo e o substantivo, e ele não tem um artigo próprio. Ele está separado. Então, nesse caso, se eu tenho um verbo de ligação, Rho, Theos, Agathos, Estin. O agathos aqui, que é o adjetivo, ele está funcionando como um nome do predicado. Então, a tradução seria
Deus é bom. Bom aqui não é um adjetivo de Deus. Bom aqui é a característica que é ligada a Deus por um verbo de ligação. E o nome disso é nome do predicado. Uma mera categoria gramatical, né? Quando a gente está falando, a gente não pensa essas coisas, mas só para saber. O particípio em posição atributiva, em geral, vem com artigo. Então, aqui eu usei agatos, que é um adjetivo simples, mas podia ser um particípio. Como a gente viu lá na primeira página, ele pode funcionar como adjetivo. Água parada, por exemplo. O particípio pode exercer a função de adjetivo, como já vimos. Quando se encontra em posição predicativa, que é essa aqui de baixo, exerce a função de nome do predicado, dependendo do verbo ser ou de verbos copulativos, ou seja, verbos de ligação. O particípio pode ser traduzido em português com um adjetivo, um particípio ou uma frase relativa. Então, semelhante aqui ao substantivo, né? Você vai pôr um particípio ou uma frase relativa, aquilo que, ou um adjetivo, dependendo da palavra. Não é difícil de traduzir porque funciona da mesma forma que o português. Agora, uma coisa que não tem no português, então já é um pouco mais complicado de traduzir, que é um particípio que funciona na frase como verbo. Ele é conhecido também como particípio adverbial. O que é adverbial? Vamos fazer uma revisão dos elementos que nós temos na frase. Uma frase, nós vamos ter os seguintes elementos. Tem o sujeito, que é quem realizou a ação. O verbo, que é a ação, no caso. O objeto, se for objeto direto, ele é o resultado da ação do verbo. Se ele é objeto indireto, ele é a quem se destina a ação do verbo. E nós temos os adjuntos adverbiais, que são as circunstâncias no qual a ação do verbo aconteceu. Então, se eu ponho uma frase aqui. O menino jogou bola na escola ontem. Sujeito, o menino. Verbo, jogou. Objeto, a bola, o que ele jogou. O na escola está indicando lugar. O ontem está indicando tempo. Então, essas circunstâncias são chamadas de adjuntos adverbiais na gramática do português. Os mais comuns são de lugar, como aqui o na escola, né? Tempo, como aqui o ontem. Modo, podia ser o menino jogou a bola forte. O forte seria um adjunto adverbial de modo, é como que ele jogou. Companhia, então poderia ser o menino jogou a bola com o amigo dele. Adjunto adverbial de companhia. Pode ser instrumento, o menino jogou a bola com a raquete. Por exemplo, é um instrumento. Está dizendo como, não exatamente como ele jogou, mas com que. Pode ser causa. O menino jogou bola na escola ontem porque era feriado. É a causa, o motivo. Ou porque ele quis. Ou porque ele estava treinando. Ou matéria. O menino jogou bola de plástico na escola ontem. Então está dizendo de que ele é feito. Então todas essas circunstâncias aqui tem as mais comuns, mas não são as únicas. São chamados na gramática do português de adjunto adverbiais, porque ele vem junto com o verbo, por isso adjunto. Junto, ad, verbum, seria junto da palavra, né? Junto do verbo, para mostrar as circunstâncias em que a ação ocorreu. Um particípio adverbial expressa circunstâncias secundárias da ação expressa pelo verbo. Em português, costuma-se traduzi-lo como uma proposição subordinada adverbial ou circunstancial.
O particípio adverbial nunca é precedido pelo artigo, aqui já no grego. Então, se você está lendo lá, você viu um particípio, o particípio tem artigo, introduzido por artigo, você vai verificar se ele é um substantivo ou um adjetivo. Porque com toda certeza ele não vai ter valor de verbo. Porque o particípio nessa forma aqui, quando ele é adverbial em grego, ele tem valor de verbo. Em português não. Em português usa o gerúndio. Em grego, o particípio tem valor de verbo. Ele vai dizer uma ação que foi realizada. Tem duas formas do particípio em grego com valor de verbo, que funciona como um verbo. Ele pode ser conjunto, como o próprio nome diz. Ele é junto com, por quê? Porque ele concorda com o sujeito ou com um dos complementos da frase principal. Então, é o particípio que vai estar ligado ao sujeito. É o particípio que vai estar ligado ao objeto. Aí ele chama particípio conjunto, ele está junto com. Ou ele é absoluto, ele não concorda com nenhum termo da frase principal. Nesse caso é chamado de absoluto, porque no latim absolutus significa solto. Ele não está junto com nada, ele está solto em relação à frase principal. Porque o particípio, quando ele funciona como verbo, ele é uma frase subordinada. Se o particípio absoluto tem seu próprio sujeito e ambos estão no caso genitivo, tem-se a construção muito frequente do genitivo absoluto. A gente vai ver exemplos aqui, vai ficar fácil de entender. E como que traduz, né? Se, por outro lado, o particípio está no caso acusativo e é construído de maneira impessoal, portanto sem sujeito, tem-se a construção do acusativo absoluto. Então, particípio como verbo, ele pode ser conjunto, se ele se refere a alguma coisa da frase principal. Ou absoluto, se ele está solto. Absolutus é solto, ou seja, ele não se refere a nada da frase principal. Se esse particípio absoluto aqui, ele está no genitivo, ele tem seu próprio sujeito, ele é genitivo absoluto. Se ele não tem sujeito e ele está no acusativo, ele é acusativo absoluto. Agora vamos ver como é isso na prática. Então aqui um exemplo. Particípio conjunto porque ele se refere a algo na frase principal. Então temos aqui Ais cross polites on psege. Ais cross, nominativo singular, adjetivo, é desonesto. Polites, como não tem o artigo, não é ro polites, seria o cidadão. Como não tem artigo, polites é traduzido como um cidadão. Um cidadão desonesto, psege, segunda pessoa do singular, passivo, do verbo desprezar ou repreender. Então, um cidadão desonesto, és desprezado. Falta aqui traduzir, então, o particípio. Particípio nominativo singular, ou seja, ele está se referindo ao polites. E aí tem três maneiras de se traduzir. Ou a gente vai traduzir com o gerúndio, que se refere ao sujeito. Ou a gente vai traduzir com uma subordinada, adverbial. Ou a gente vai traduzir com uma relativa. Vamos ver como que fica. Com gerúndio, lembrando que on é o particípio do verbo ser. Vamos lá no... Aqui, ó. Particípio nominativo singular do verbo eimi, do verbo ser. Gerúndio, sendo um cidadão desonesto, és desprezado. Aqui no caso é és, né? Sendo um cidadão desonesto, és desprezado. Uma tradução possível, já que o particípio se refere ao sujeito. Segunda tradução possível, com uma subordinada adverbial. Então, essa subordinada a gente vai ver qual que se encaixa melhor, porque ela pode ser causal, ela pode ser temporal,
ela pode ser concessiva, ela pode ser hipotética e ela pode ser final. Como que eu vou saber se ela é causal, temporal, concessiva, hipotética ou final? Por causa dessas palavras aqui que a gente coloca. Então, causal, você começa com porquê. Porque és um cidadão desonesto, és desprezado. Temporal, como é particípio presente, você vai colocar quando ou enquanto. Então, enquanto és um cidadão desonesto, és desprezado. Ou então, quando és um cidadão desonesto, és desprezado. Concessivo. Como é que é uma subordinada concessiva? Ainda que sejas um cidadão desonesto, és desprezado. Então, repare que o porquê, o quando ou o enquanto, o ainda que, o hipotético é se, o final é para que. É isso que vai mostrar qual subordinada adverbial que é. Hipotético. Se és um cidadão desonesto, és desprezado. Final. Final ela é usada principalmente depois de verbo de movimento. Não é o caso, né? Nem desprezar, nem ser é verbo de movimento. Mas, para que sejas o cidadão desonesto, és desprezado. Então, veja que não funciona. Então, retomando. Gerúndio, se refere ao sujeito, sempre vai estar certo. Sendo um cidadão desonesto, és desprezado. Subordinada adverbial, tem esses 5 tipos. Você vai ver qual que funciona melhor. Então, por exemplo, causal funciona bem. Porque és um cidadão desonesto, és desprezado. Então, é a causa dele ser desprezado, porque ele é desonesto. Enquanto és um cidadão desonesto, és desprezado, poderia ser esse o sentido. Ou seja, se for um texto, no contexto é que a gente vai ver o que funciona melhor, né? Por exemplo, alguém dando conselho, fala, olha, você está sendo desprezado porque você está sendo desonesto, mas deixe de ser desonesto e você deixa de ser desprezado. É uma possibilidade. Aí você vai testando qual das subordinadas que funciona melhor. Uma terceira maneira de traduzir é como a relativa. Aquele que é cidadão desonesto é desprezado. Aqui, veja que a relativa não funcionou, fica estranho. Relativa a gente vai construir com aquele ou aquilo. Então, se for pessoa, é aquele. Se for coisa, é aquilo. Mais o pronome relativo. Por isso que ele é chamado de subordinada relativa. Que, a quem ou qual. Mas nesse caso aqui, a relativa não funcionou. Então, deve-se escolher qual das opções faz mais sentido em cada frase. O que foi ensinado para mim na faculdade? Se o gerúndio funciona, ou seja, se o particípio se refere ao sujeito, traduza com gerúndio, está sempre certo, ótimo. Só se você estiver fazendo, sei lá, uma tradução artística, estou traduzindo a Bíblia, estou traduzindo um livro, aí você procura lá se tem alguma dessas subordinadas que funciona melhor, que fica mais de acordo com o significado do texto, beleza. Mas se não, se simplesmente está aprendendo grego ainda, gerúndio. Vai no gerúndio que você não erra. Como nós tínhamos visto anteriormente, particípio conjunto concorda com alguma coisa que tem na frase. O absoluto ele vem sozinho. Ele pode ser 2 tipos de absoluto, em genitivo ou em acusativo. Genitivo absoluto. Nós temos o nome em genitivo, mais o particípio em genitivo. Esse nome em genitivo ele vai ser o sujeito e o particípio vai funcionar como verbo. Então veja, nós aprendemos lá no princípio que o sujeito, em geral, vem em nominativo, mas nesse caso do genitivo absoluto, ele vai vir em genitivo. O genitivo absoluto é uma construção muito frequente e é constituído por um nome, o pronome, que funciona como sujeito. Então, nome como sujeito. E por um particípio, ambos no caso genitivo. Como que se traduz? Ele equivale a uma subordinada implícita de valor modal, você traduz com gerúndio,
Temporal, causal, concessiva, hipotética ou final. Final é raro, em geral, com verbos que indicam movimento. É igualzinho o conjunto na hora de traduzir, não dá muita diferença não. A única diferença é que a frase que tem o particípio absoluto vai estar tudo em genitivo. Então aqui, estenon, uson, ton, rodon. Stenon é um adjetivo, significa estreito. Está se referindo ao sujeito, ton, rodon, as estradas. Tá? Genitivo plural, mostrando que é as estradas e não a estrada. O zon é particípio, genitivo plural, feminino, porque tom rodon é feminino, do verbo ser. O zon. Por que ele é absoluto? Porque essa parte aqui não está relacionada a nenhum elemento da frase principal. Se eu dissesse, os inimigos não podiam passar, e esquecesse o sendo estreitas as estradas, daria na mesma. Você não tirou nada dessa frase aqui. Ele é isolado, por assim dizer, ele é absoluto. Subordinados adverbiais. Então, a primeira maneira de traduzir, com gerúndio. Sendo estreitas as estradas, os inimigos não podiam passar. Tradução perfeita. Sendo possível optar pelo gerúndio, opte pelo gerúndio. Agora vamos às outras traduções possíveis. Temporal. Quando eram estreitas as estradas, os inimigos não podiam passar. Aí você vai ver no contexto lá do texto, vamos supor que é um texto que está falando assim que os inimigos estavam esperando, sei lá, arrumarem a estrada para passar. Aí faria sentido você dizer, quando eram estreitas as estradas, os inimigos não podiam passar. Temporal. Causal. Porque eram estreitas as estradas, os inimigos não podiam passar. Funciona. É o motivo porque os inimigos não passaram. Concessiva. Ainda que fossem estreitas as estradas, os inimigos não podiam passar. Não, isso aqui está errado. Porque o fato das estradas estarem estreitas não é o motivo a mais para os inimigos passarem. Pelo contrário. Então a concessiva não funciona. Se eram estreitas as estradas, os inimigos não podiam passar. Seria uma subordinada hipotética. Também não funciona. Para que fossem estreitas as estradas, os inimigos não podiam passar. Também não funciona. Até porque, primeiro, a hipotética final é rara e ela funciona só com verbos de movimento. O verbo ser não é de movimento, então fica estranhíssimo. Para que fossem estreitas as estradas, os inimigos não podiam passar. Essa aqui, o temporal, nós já dissemos aqui que depende do contexto. E essa aqui funciona. Gerúndio também funciona. Então, a gente vai sabendo como se traduz, essas formas de se traduzir, gerúndio, 5 tipos de subordinados. E a relativa, a gente vai escolher qual que funciona melhor. As estradas estreitas, aquelas que são, os inimigos não podiam passar. Então, veja que relativa não funcionou também. Então, agora o acusativo absoluto. Tem 2 formas de fazer. Ou é um particípio neutro singular de um verbo que indique necessidade, conveniência ou possibilidade. Ou é o particípio neutro on. Se a gente olhar aqui no verbo ser, o particípio singular, o acusativo e o vocativo é on. Como nós estamos falando de acusativo absoluto, será esse, é o particípio não acusativo. Particípio neutro on, com adjetivo que signifique necessidade, conveniência ou possibilidade. Ele é bem mais raro, já que o ablativo absoluto é latim. Genitivo absoluto, ele é comum. O acusativo absoluto é raro, até porque ele é impessoal. O acusativo absoluto é uma construção menos frequente,
Aí, aqui, ablativo absoluto, não. Ablativo absoluto é latim, genitivo absoluto. E é constituído por um particípio no neutro singular, raramente no plural, no caso acusativo, e não concordado com nenhum elemento nominal. Assim como o genitivo absoluto, ele é absoluto, ou seja, ele é o contrário do conjunto. O conjunto é o que vem junto com algum outro elemento. O absoluto ele vem sozinho. O acusativo absoluto tem os mesmos valores do genitivo absoluto: modal, temporal, causal, concessivo, hipotético ou final, que é aquelas maneiras de traduzir que a gente mostrou. E aqui alguns exemplos. Então aqui, exon, paron, parekon, dunaton, on. Então qualquer um desses adjetivos mais o on, que é o particípio neutro, a gente vai traduzir como sendo possível. Prosekon, sendo conveniente, é o particípio neutro singular de um verbo que indica conveniência, então sendo conveniente. Dukon, particípio presente. Duxan, particípio auristo. A gente vai traduzir como parecendo oportuno. Ou se for auristo, pode ser traduzido também como tendo parecido oportuno. Deon, creon, sendo necessário. Dikaion, aiskron, radion on, sendo justo, vergonhoso ou fácil. Então, seguindo aqui, justo, vergonhoso, fácil. Tukon, participa auristo, dando-se o caso ou acontecendo. Esses são exemplos de palavras que são usadas com um pouco mais de frequência do acusativo absoluto, mas como já foi dito, é uma construção um pouco rara. Já o genitivo absoluto que nós vimos, esse sim é bem mais comum. Então, o resumo final do particípio. Particípio tem esse nome porque ele participa de características de nomes e de verbos. Particípio nominal, ele pode ser substantivo, pode ser adjetivo ou nome do predicado. Particípio funcionando como nome. Se ele for verbal, ele nunca é precedido por artigo. O nominal ele pode ser precedido ou não, mas o verbal ele nunca é precedido por artigo. Dentre os que funcionam como verbo, ele pode ser conjunto, se refere a um nome que tem na frase, ou ele pode ser absoluto, se ele é destacado da frase principal, se ele não se refere a nada que tem lá. Entre os absolutos, tem o genitivo absoluto, que, como vimos, pode ser traduzido como gerúndio, como uma subordinada, causal, temporal, concessiva, hipotética ou final, ou como uma relativa. Ou ele pode ser um acusativo absoluto. Ele é, no acusativo, ele é neutro, ele não tem sujeito. E ele é da forma como nós falamos aqui.